Continuamos atentos ao cenário internacional. O Brasil vai aderir à Carta de Cooperação de Adesão aos Países Produtores de Petróleo, que é ligada à OPEP+, estes aliados da OPEP. A decisão é do Conselho Nacional de Política Energética, o CNPE, que se reuniu nesta terça-feira. A adesão à plataforma não implica, segundo o ministro de Minas e Energia, em compromissos com metas ou cortes de produção, mas permite ao Brasil participar ativamente das discussões estratégicas sobre a exploração de petróleo. Para falar sobre este e outros assuntos relacionados a combustíveis, eu converso agora com Pedro Rodrigues, diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Seja bem-vindo à nossa programação. Um ótimo dia a você, Pedro. Obrigado por aceitar nosso convite. Um ótimo dia, Gabriel. Um prazer estar aqui com vocês. Nós temos essa adesão confirmada pelo ministro de Minas e Energia ontem, Alexandre Silveira. Dá para dizer que o Brasil está ingressando definitivamente na OPEP+. O ministro fala que não há motivos para se envergonhar desta decisão. Como você lê esta aproximação do Brasil ao restante dos maiores países produtores de petróleo do mundo, estes aliados à OPEP? Olha, Gabriel, dependendo do ponto de vista, eu acho que o Brasil poderia se envergonhar ou até se perguntar qual o sentido, de ingressar na organização como a OPEP+. Vamos lembrar que a OPEP+, na verdade, qual é o principal sentido desse cartel internacional? É promover aumento de preços no barril de petróleo global através de cortes de oferta de petróleo. Principalmente a Arábia Saudita, a Rússia, Irã, que são países com grande produção de petróleo. Então, como o Brasil, na verdade, com uma realidade econômica e política muito diferente desses países, esse princípio da organização, a meu ver, não pode ser cumprido aqui no Brasil. Não faz sentido o governo federal, o ministro de Minas e Energia, determinar cortes de produção para as empresas produtoras de petróleo no Brasil, que são múltiplas, não tem só a Petrobras, tem outras empresas que produzem petróleo no Brasil. Então, esse objetivo ele cai por terra, que é o principal objetivo da organização. E segundo, participar da organização somente para estar a par, inserido nas discussões, também não me parece muito razoável. Vamos lembrar que outros países, grandes produtores de petróleo global, como os Estados Unidos, ou a Noruega, participam da discussão de exploração de petróleo no mundo todo, porém, não são países que fazem parte da OPEP. Outro ponto importante é que os países membros da OPEP são países que têm o seu regime político muito diferente do Brasil. O presidente Lula se coloca sempre como um grande bastião da democracia. Como é que o Brasil vai sentar ao lado de uma organização de países como o Irã, como a Arábia Saudita, como a própria Rússia, como a Venezuela, que são países que não têm, talvez, tanto apreço pela democracia, assim como o Brasil. Então, me parece uma decisão, de ponto de vista, bastante equivocada. E do ponto de vista prático, me parece não fazer tanto sentido para o Brasil fazer parte da OPEP. No momento que a gente discute, por exemplo, preços de combustíveis, que foram elevados recentemente por conta da paridade internacional e também por conta do aumento dos impostos, preocupação do governo, pauta prioritária, como o senhor já destacou, da OPEP, manter este barril de petróleo próximo ali dos $70, manter essa estabilidade do preço do petróleo, cortar produção para manter o preço alto, vai de encontro totalmente a essa meta de talvez reduzir o preço do combustível aqui no país. Agora, o Brasil quer se juntar com a OPEP e aceitou o convite que foi feito. Também busca por integrar outros órgãos internacionais, como é o exemplo da IEA, Agência Internacional de Energia, e da IRENA. A gente consegue sentar com todo mundo? O Brasil quer ser ali o amigão da vizinhança, ô Pedro? Gabriel, sem dúvida, como você colocou, são alguns paradoxos que se colocam nessa decisão. O primeiro deles, você falou em primeiro lugar, olha, o Brasil é um país que, quando sobe o preço do combustível, em razão da subida do barril do petróleo, os políticos não gostam, o cidadão brasileiro não gosta. Então, como o Brasil vai sentar ao lado de aliados que trabalham para o preço do barril do petróleo subir? Então, isso é um paradoxo. E o outro é exatamente esse, tanto a Organização Internacional de Energia quanto a IRENA são órgãos que têm uma tendência a defender e a promover estudos e desenvolver muito mais o modelo da transição energética, ou seja, incentivar as energias renováveis, promover estudos em prol das energias renováveis, que, a meu ver,
é onde o Brasil talvez se encaixaria melhor, né? Vamos combinar que a OPEP tem um papel importante, né, de discussão no mundo, né? Qual é o papel da OPEP? É sim promover estudos, mostrar que o petróleo é um produto, né, um combustível de muita relevância, né? Promover a discussão e o debate a nível global. Porém, esse papel relevante da OPEP não é talvez tão relevante para o Brasil, dado também as características que nós temos aqui, como um país que tem a nossa matriz energética e elétrica praticamente a mais limpa do mundo, né, em comparação a outros lugares. O Brasil sentar mais uma vez ao lado de aliados que trabalham para subir o preço do combustível fóssil, subir o preço do barril do petróleo no mundo, incentivar novamente a produção de petróleo e o consumo de petróleo, sendo que o Brasil se coloca como você colocou, vamos ficar entre a cruz e a espada, né? Qual é o papel que a gente deve desenvolver? Desse ponto de vista, me parece, como você colocou, mais equivocado a OPEP, talvez faça mais sentido para o Brasil se unir a esses outros órgãos. Perfeito. Quando a gente olha para essa perspectiva de, por exemplo, transição energética, o Brasil quer ser o bastião dessa disputa. Agora que os Estados Unidos saíram um pouco da jogada, Donald Trump abraçou de vez as energias mais tradicionais, em específico a produção de petróleo, tirou algumas metas de transição energética, por exemplo, de eletrificação da frota de automóveis. O Brasil gostaria, há uma intenção dentro do governo de tomar a frente nessas discussões sobre transição energética. Este caminho seria justamente pela IRENA e pela Agência Internacional de Energia. O Brasil tem essa capacidade de liderar as discussões para fontes de energia mais sustentáveis, renováveis, Pedro? Olha, Gabriel, acho que o Brasil, sem sombra de dúvida, tem chance de liderar essas discussões. Eu acho que o mais importante do que liderar as discussões ou fazer parte de qualquer órgão internacional, né, eu acho que é a gente liderar pelo exemplo, né? E o Brasil é o exemplo quando a gente fala de matriz energética e matriz elétrica mais limpa, né? Óbvio, isso é um jogo político, geopolítico global, e sim, se a gente tem menos investimentos em energia renovável nos Estados Unidos, provavelmente esses investimentos possam vir para o Brasil, possam vir para outros países, né? O presidente Donald Trump, apesar de liderar a maior economia do planeta, ele não tem, na minha visão, o poder de aniquilar os investimentos e a transição energética no mundo. Ela vai sim desacelerar, a gente vai ter uma acomodação, porém não vai ser aniquilada. E o Brasil pode sim aproveitar essas oportunidades. Porém, eu acho que mais importante do que fazer parte do órgão internacional A ou B, né, que na verdade esses órgãos eles têm muito mais um papel consultivo, como eu coloquei, um papel de realização de estudos, né, do que um papel decisório por si só, né? Eu acho que o Brasil, para atrair esses investimentos, mais do que fazer parte de um órgão internacional, tem desafios internos muito grandes, né? Quais são os desafios? Desafios de segurança jurídica, desafios de problemas fiscais, desafios de problemas políticos, ou seja, de trazer segurança em alguma medida para o investidor internacional de transição energética, de que o Brasil vai cumprir e cumpre, né, regras e questões básicas na atração de investimentos. Então, quando a gente fala de transição energética e de matriz elétrica, o Brasil é nota 10. Agora, quando a gente fala desses outros problemas, como segurança jurídica, segurança fiscal, segurança no modelo político, talvez o Brasil não tire uma nota tão boa assim quanto na nota ambiental. Pedro, queria trazer a conversa mais aqui para dentro do Brasil, deixando essa postura externa do país um pouquinho de lado, falando sobre problemas internos. Outra discussão que ganhou muito corpo neste começo de semana foi sobre qual é o culpado, o grande culpado pelo preço dos combustíveis. Por quê? Da refinaria da Petrobras sai a cerca de R$ 3,00 o litro da gasolina e chega a R$ 6,00, mais de R$ 6,00 em média para o consumidor final na bomba, no posto de gasolina. O presidente, inclusive, apontou o dedo, falou que são os intermediários que, entre aspas, assaltam o povo brasileiro e também a culpa na hora ali de aumentar os combustíveis, normalmente não é da Petrobras, mas, por exemplo, dos estados que aumentam o ICMS, que foi o que aconteceu agora em fevereiro. Eu queria fazer um raio-x, por que o combustível no Brasil fica tão caro para o consumidor final? A culpa é literalmente das distribuidoras? Se a Petrobras fosse, como foi anteriormente, uma distribuidora de combustíveis, este valor poderia ser menor? Qual que é a sua leitura geral sobre essa apontação de dedo aí danada que aconteceu neste começo de semana? Cada um tentando encontrar um culpado pelo preço do combustível alto no país.
Olha, Gabriel, tem aquela frase famosa, né, de que nada mais errado do que um raciocínio simples para resolver um problema complexo. Né? E exatamente essa forma, né? Se você pensar a cadeia do combustível, ela tem uma complexidade enorme. Né? Portanto, você vender um produto de A para C sem passar por B, não necessariamente barateia o preço. Né? Então, as distribuidoras, elas têm sim um papel muito relevante, né? Não só legal, por exemplo, né? Hoje a Petrobras ela vende gasolina A, né? As distribuidoras têm o papel de misturar essa gasolina com etanol para tornar a gasolina C, da mesma forma o biodiesel, sem falar de todo o papel logístico que a distribuidora tem para atender os quase 50 mil postos de revenda que tem no Brasil. Então, na verdade, ao contrário do que diz o presidente Lula, a distribuidora ela barateia o combustível, né? Porque essa logística toda exige uma escala e essa escala, quanto maior, mais barato fica o preço. Se a gente tirasse a distribuidora e colocasse a Petrobras como distribuidora, como sugere o presidente, esse custo não ia sumir, né? Esse custo ele não vai para debaixo do tapete. Na verdade, continuaria precisando de caminhões, continuaria precisando de tanques, continuaria precisando de motoristas, continuaria precisando de toda essa infraestrutura para atender os postos de revenda no Brasil, do Oiapoque ao Chuí, e como eu falei, são quase 50 mil. Esses custos não vão sumir. Porém, se a gente olhar a cadeia como um todo, né, a Petrobras, como sendo a fornecedora principal e praticamente única de combustível do Brasil, poderia sim baratear o preço se tivesse mais concorrência, por exemplo. Não faz sentido a gente só ter 14 refinarias no Brasil, praticamente todas, com exceção de uma, na mão da Petrobras. Se tivesse mais concorrência, a gente poderia ter um preço menor na venda dos combustíveis. Falando da distribuição, né, o Brasil carece de infraestrutura, nossas estradas são ruins, nós não temos ferrovias suficientes, nós não temos hidrovias suficientes, e nós não temos dutos para levar combustível. Isso tudo encarece também a distribuição. Então, por mais eficiente que seja o serviço da distribuidora, poderia ser mais barato se a gente tivesse infraestruturas essenciais mais desenvolvidas no Brasil. E, por último, os impostos, que é a maior parte. Eu gosto de falar que quando a gente tem um dedo apontado para alguém, tem 3 para nós mesmos. E o presidente Lula poderia olhar essa frase, os 3 que estão apontados para ele são exatamente os impostos estaduais e federais. Quase 30%, 35%, 36% do preço do combustível são os impostos. E o Brasil poderia sim discutir com a sociedade se faz sentido a gente ter uma carga tributária tão alta nos combustíveis, que são um produto essencial para que a população brasileira viva, né? Que chegue produtos nos mercados com preço cada vez mais módico, né, Gabriel? Não faz sentido a gente olhar, por exemplo, numa página do jornal dizendo que o ICMS subiu e todo mundo reclamando a inflação subindo, e na página 2 os estados comemorando que estão com recorde de arrecadação. Isso não me parece razoável. Então, acho que a sociedade brasileira deveria sim discutir o papel da tributação dos combustíveis. Será que a gente quer ter a tributação dos combustíveis tão grande, né, com essa extra fiscalidade que doa no bolso dos brasileiros? Ou será que a gente entende que os combustíveis são essenciais, a gente precisa ter impostos mais módicos, né, que não sejam onerosos dessa forma para a sociedade e para o consumidor brasileiro? Mas isso é uma escolha, como eu coloquei, social, precisa ser discutida tanto nas assembleias estaduais quanto no próprio Congresso Nacional. Vou só trazer aqui o dado que a gente compilou ontem, Pedro, para completar essas informações. Especificamente na gasolina, são 34% de imposto. Então, é mais de 1/3 de todo o custo que chega para o consumidor final, em média, 34% de imposto. E aí a gente junta os federais e os estaduais. Para o diesel é um pouco menos, ali cerca de 22%, mas não deixa de ser muito relevante na composição. Os tais intermediários, na composição de preços da gasolina, representam 17,6% nas contas da Petrobras. Então, a gente tem essa distância entre o peso no valor final do combustível dos impostos, 34%, e do intermediário, 16,6%. Claro, cada ponto percentual ajuda no final das contas, mas a culpa aqui está muito, talvez, nestes custos estaduais e federais do que necessariamente nos intermediários para a composição final do preço da gasolina. Pedro Rodrigues, que prazer enorme tê-lo por aqui, nos ajudando a entender este cenário para petróleo, para energia. Primeiro com essa entrada do Brasil na OPEP+, como você categoriza um paradoxo, e agora com essas
com essa pontuação de dedo danada, com essas culpas que estão sendo divididas entre quem que é aí o grande responsável pelo combustível caro no Brasil, uma grande discussão que surgiu no começo desta semana. Agradeço imensamente, lhe desejo uma ótima quarta-feira e, claro, obrigado por estar aqui conosco, compartilhando o teu conhecimento. Gabriel, é um prazer estar sempre aqui com vocês. Quando precisarem, é só entrar em contato. Bom dia. Obrigado, ótimo dia.